love. Eu comecei a namorar muito cedo. Com 13 anos eu já tinha o meu primeiro namoradinho. Eu era muito apaixonada por ele. Quando a gente estava junto, a gente vivia brigando. Porque eu queria viver um grande amor, eu queria viver aquela paixão. Só que ele só queria me conhecer. E conhecer outras meninas também. Depois de um tempo juntos, a gente acabou terminando tudo e ele até mudou de cidade. Ele se despediu de mim. No começo eu fiquei meio chateada. E mesmo depois de 2 anos que se passaram, eu sempre me pegava lembrando dele, dos bons momentos que a gente tinha vivido. Com o tempo, todo aquele sentimento foi ficando guardado, foi ficando adormecido. Eu conheci outras pessoas, sabe? Também viajei para outros lugares. E uma dessas viagens que eu fiz foi para um lugar maravilhoso. De muita praia, de muito sol. Na casa de uns parentes meus. O lugar que eles moravam era simplesmente maravilhoso. Eu viajei para lá. E assim que eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi deixar as minhas malas na casa da minha tia e ir pra praia com a minha prima. A gente foi. E quando eu cheguei lá, eu vi um rapaz muito bonito, que estava sentado assim com outros rapazes também. E eu percebi que de longe ele ficou me olhando. Eu disfarcei, chamei a minha prima e perguntei se ela o conhecia. E ela disse que sim, que ele inclusive morava perto dela. Olha, aquele moço era bonito demais e muito atraente. Então a gente ficou lá na praia, só naquela troca de olhares. Mais tarde, quando a gente ia voltar para casa para tomar um banho, eu fiquei sabendo que teria um evento lá na praia, tipo um luau. Eu fui, e para minha surpresa, quem estava lá? Aquele rapaz bonito, de novo, que tinha me chamado a atenção. Aí a gente se cumprimentou. Eu, minha prima, meu primo, os meus amigos, aquela turminha, né? E ficamos lá. A gente foi para um quiosque, pedimos ali alguns petiscos e aquele rapaz lindo começou a conversar comigo. Oi, Andresa, tudo bem? Tudo, e você? Como é que você tá? Só me desculpa, eu não lembro o seu nome. É Luiz Henrique. Você tá gostando de estar aqui? Nossa, eu tô adorando, um lugar lindo, eu tô amando estar aqui. Eu também tô. E com você aqui, tá ainda mais bacana, viu? Eu queria te fazer uma proposta. Que tal a gente dar uma volta de carro? Dá uma volta de carro comigo? Não sei. A gente vai pra muito longe? Olha que eu não conheço nada por aqui. Não, imagina, pode ficar despreocupada. Eu não vou te levar pra muito longe, não. Vai ser só uma voltinha. Vamos, vai. Você vai adorar. Eu fiquei com um pouco de receio porque desde aquele meu primeiro namoradinho eu nunca tinha me interessado por ninguém. Mas o Luiz estava chamando demais a minha atenção. Só que ao invés de aceitar logo de uma vez, eu chamei a minha prima de canto e falei pra ela que eu queria ir, mas que eu tava com medo. Ela me disse que não tinha problema, que ele era amigo da família e que eu poderia ir sem medo nenhum. Com o apoio da minha prima, eu fui. A gente deu uma volta de buggy. Gente, que delícia! E mesmo começando a escurecer, eu não me importei. No caminho, a gente começou a conversar, a gente foi se conhecendo melhor. Até que o Luiz parou o buggy em um lugar que não tinha, assim, muito movimento, e a gente desceu. Andamos um pouquinho e sentamos na areia. Já era noite, o céu estava lindo, aquele céu limpo, maravilhoso, e a gente ficou lá, só observando a paisagem. Até que, de repente, ele me beijou. Nossa, eu senti algo diferente com aquele beijo. Era uma sensação gostosa, engraçada. Parecia que o Luiz tinha sido feito pra mim. Eu tava adorando passar aqueles momentos ali com ele. O único problema é que eu morava muito longe, mas muito longe dali. E se eu me apaixonasse mesmo por ele, e ele por mim, como é que a gente ia manter um namoro à distância desse jeito? Só que conforme nós fomos ficando juntos, foi nascendo um sentimento tão forte dentro de mim. Eu fiquei completamente apaixonada pelo Luiz. Era uma coisa muito intensa mesmo, sabe? Ficamos nessa 15 dias. 15 dias juntos. Até o dia de ir embora. E antes de ir embora, eu chamei o Luiz para conversar. Ele ficou meio desconfiado, mas concordou. Então a gente combinou
se encontrar na praia à noite. Passei o dia todo pensando em como eu ia falar pra ele, em como eu ia me declarar. Eu queria que ele soubesse o que eu estava sentindo, eu queria me abrir com ele. E assim que eu encontrei, no lugar que a gente tinha combinado, ele já me deu um selinho, me abraçou, e antes que eu começasse a falar, ele se antecipou. Eu já sei o que você vai me dizer, mas saiba que eu vou fazer de tudo pra gente ficar junto. Ah, Luiz, é que essa coisa da distância atrapalha, né? Eu não sei se a gente vai aguentar ficar tanto tempo assim sem se ver. Eu vou morrer de saudades. Ah, calma, vai dar certo sim. Eu tô gostando muito de você, Andresa. Gostando mesmo. Pode até ser muito cedo pra eu dizer isso, mas você é a mulher da minha vida. E vou fazer de tudo pra gente ficar junto. Eu também quero que a gente continue junto. Ainda mais depois disso que você acabou de me falar. Mas então me fala, o que a gente vai fazer? A gente vai se unir. E juntos a gente vai superar qualquer barreira. Inclusive a distância, você vai ver. Poxa, eu não queria deixar o Luiz. Só que eu tava realmente morrendo de medo. Porque a gente tinha essa questão da distância, sabe? E me despedir dele, dizer tchau, pra mim já tava sendo um sofrimento. Sei que a gente se abraçou, ficamos assim, abraçados por um bom tempo, nos beijando intensamente, e eu com meu coração apertado. Eu não queria sair daquele abraço, eu não queria que aquele abraço terminasse. Mas não tinha jeito, eu precisava me despedir do Luiz. Eu tinha que ir embora, voltar pra minha vida, pra minha casa, pra minha cidade. E foi o que aconteceu. Eu voltei, mas com o Luiz, nos meus pensamentos e no meu coração. Assim que eu cheguei em casa, eu tomei um banho. E antes de descansar da viagem, eu liguei pra ele. Eu queria ouvir o Luiz. Eu queria dizer pra ele que tudo tinha sido maravilhoso, que eu já estava morrendo de saudades. E nós ficamos assim, namorando 8 meses. Só que era aquela coisa, né? Ele lá, eu aqui, aquela distância. Isso me machucava demais. Ele chegou a me visitar umas 3 vezes, mas a cada despedida o meu sentimento aumentava e o meu coração ficava ainda mais apertado. Essa distância me deixava muito triste. Eu até passei a me culpar por isso, sabe? Comecei a pensar que o fato de ter me apaixonado por alguém que morava tão longe não me fazia bem, porque eu ficava triste. Mas vai explicar isso pro coração, né? Só que me vendo nessa situação de tristeza, de desânimo, de saudade, eu comecei a me afastar do Luiz. Eu não respondia mais mensagens, eu não ficava mais com tanta frequência na internet. O Luiz, é claro que notou esse meu distanciamento, ele notou que realmente eu estava diferente. Mas eu não queria fazê-lo sofrer. Afinal de contas, eu gostava demais dele. Na verdade, eu já o amava. Mas eu também tinha que pensar em mim. Não dava para ficar triste o resto da vida. Eu sabia que ele não tinha culpa, nem eu, a gente se apaixonou. Mas eu não estava bem. Numa dessas vezes em que eu estava até pensando no Luiz, achando que era até melhor eu seguir por outro caminho, eu recebi um telefonema dele. Eu sei que você não aguenta mais ficar distante de mim, eu te entendo, mas eu te amo. Já fui até aí algumas vezes, eu posso dar um jeito de ir de novo. Luiz, isso não vai adiantar. Você sabe que se a gente continuar junto, a gente vai se machucar. Você sabe o quanto eu gosto de você. E por isso mesmo que eu acho melhor a gente seguir aí por caminhos diferentes. Tenta me entender, vai, por favor. Eu não consigo entender, isso não é justo. A gente se gosta. E não é por não me amar que você está se afastando. Confia em mim, vai. Eu sei que tudo vai ficar bem. A gente vai conseguir passar por essa fase. Confia em mim, fique do meu lado. Mas apesar dessas palavras do Luiz, eu não consegui ficar ao lado dele. E me afastei de vez. O Luiz foi ficando cada vez mais triste, cada vez mais aborrecido. E realmente aquilo não era justo. Nem comigo, nem com ele, porque a gente se amava. E eu sofri demais, eu ficava até na dúvida, eu não sabia o que doía mais. Se era namorar à distância ou se era saber que eu tinha terminado o nosso namoro. A única coisa que eu queria é que ele não sofresse. E várias vezes ele me telefonava, ele me ligava. E todas as vezes eu me mantinha firme na minha decisão. Eu não queria mais. E numa dessas vezes, num desses telefonemas, o Luiz nem lutou tanto, ele nem insistiu. Mas eu percebi, pelo tom de voz dele, que ele tinha ficado chateado comigo.
Depois daquele dia, a gente até continuou a conversar assim, mas como amigos, sabe? Era final de relacionamento mesmo. Eu me lembro que, chegando próximo ao mês de dezembro, ele me ligou, dizendo que passaria o Natal na casa de uma tia, que morava na minha cidade. Eu então fiquei feliz da vida, eu fiquei feliz com a notícia, mas eu não demonstrei. E continuamos a nos falar. O Luiz me ligou de novo, a gente continuava a conversar, a gente estava mantendo aí esse contato. Só que numa dessas vezes, a gente acabou discutindo feio, sabe? O Luiz teve uma conversa por telefone comigo nada agradável e a gente acabou brigando mesmo. E aí ficamos sem nos falar por vários dias. E essa briga aconteceu porque ele acabou pegando um recado que um outro rapaz tinha me deixado. Mas eu sabia que eu não estava errada e por orgulho eu não pedi desculpas. Eu achava que apesar de tudo que a gente tinha vivido, o Luiz não tinha o direito de fazer isso comigo. E eu continuei com esse meu orgulho e não voltei a falar com ele. Depois de alguns dias, eu recebi uma ligação da irmã do Luiz. Ela me disse que ele tinha ido para a festa, tinha bebido um pouco e foi embora de carro com um primo dele, que não tinha bebido nada. Ela foi me dizendo que no caminho de volta para casa, um acidente horrível tinha acontecido. Um caminhoneiro tinha dormido no volante. Pegou o carro em que o Luiz e o primo dele estavam. O primo faleceu na hora. E o Luiz ficou em um estado muito grave. Teria que operar urgente. No momento eu achei que era brincadeira, mas depois que ela começou a chorar desesperadamente pelo telefone, eu perdi o meu chão. Porque eu não acreditava que estava acontecendo aquilo. Eu pedia para que Deus tirasse o Luiz daquela situação. Eu sentia o meu corpo estremecer. Eu não conseguia imaginá-lo entre a vida e a morte. E diante de tudo isso eu fui recebendo notícias de tudo que estava acontecendo com o Luiz. Eu implorava para Deus deixá-lo vivo. E que se isso acontecesse, eu pediria perdão por ter ferido o coração dele. E mesmo rezando tanto, mesmo pedindo, implorando, eu recebi a pior notícia da minha vida. A prima dele depois me ligou para dizer que o Luiz tinha sofrido 2 paradas cardíacas e que não tinha resistido. Ouvir isso foi como se eu tivesse recebido um soco no estômago. Eu não sabia o que fazer. Eu senti uma dor, mas uma dor que eu não consigo nem descrever aqui, uma dor que eu não desejo para ninguém. Eu fiquei tão mal. Os meus pais nem permitiram que eu fosse dar um último adeus ao Luiz. Eu não pude nem me despedir dele. Ainda por cima, as irmãs dele me culpavam por ele ter ido para aquela festa. Porque, segundo elas, ele só foi para aquela festa para tentar me esquecer. Porque ele estava mal, porque ele estava triste. Falavam que o amor que ele sentia por mim era o que fazia com que ele sofresse. Nossa, isso me deixou acabada. E eu acreditava em tudo que elas estavam me dizendo, eu acreditava naquelas palavras, acreditava que tudo aquilo era verdade. Eu tive a oportunidade de pedir perdão. Eu tive a chance de passar por cima do meu orgulho, mas eu não passei. Sofri muito. Eu não podia ouvir músicas, eu não podia ouvir o nome dele, nada que fosse relacionado ao Luiz, que eu começava a chorar. E superar essa dor, essa perda, foi muito difícil. Hoje eu me sinto um pouquinho mais tranquila, eu não me culpo como antes. Eu não me vejo como um motivo para a partida do Luiz. Eu acho que o que aconteceu foi uma fatalidade, foi um acidente. Por mais que eu tivesse a minha parcela de culpa, eu aprendi a seguir com a minha vida e a lembrar do Luiz com carinho, com amor, com conforto no meu coração. Ele é inesquecível e é em homenagem a ele que eu escrevo essa história, porque eu sei que Deus nunca dá um fardo pra gente carregar, sendo que a gente não suporte esse peso. E eu quero dizer a você que está ouvindo a Band FM nesse momento, está ouvindo a minha história no Quem Ama Não Esquece, para que você nunca desista de ser feliz. Depois de tudo o que eu sofri para viver o meu amor,
Depois dessa perda que eu senti, dessa perda, dessa dor que eu sofri, eu hoje tô tentando me refazer. Até já sou feliz com uma outra pessoa. E eu sei que apesar de ter desistido diversas vezes do amor, eu percebi que nunca é tarde para amar. Que nunca é tarde para encontrar uma outra pessoa que nos faça feliz. Foi difícil superar. Foi difícil tirar a culpa do meu coração, da minha consciência. Mas, aos pouquinhos eu consegui. Luiz estará sempre no meu coração. Inesquecível para mim. Assim como inesquecível é toda a história que eu vivi com ele.